Olá, estamos aqui para mais uma aula e como a tia Gisele já falou ontem, hoje nós vamos estar dando continuidade ao conteúdo de ciências. Não vamos mais falar sobre as plantas, mas vamos falar sobre outro ser vivo que são os animais. E a aula de hoje vai ser um pouquinho extensa, então capricha aí na atenção, pega seu livro e abre lá na página 42. Vamos lá! E agora que você já pegou seu livro, abra lá na página 42. Nós vamos iniciar a leitura e a tia Gisele, se achar necessário, vai explicando alguma coisa aí pelo meio. Vamos lá? Tem bastante coisa para ler hoje, hein? Vou iniciar. A diversidade de animais é muito grande em nosso planeta. Eles podem se apresentar com uma ampla variedade de características, tamanhos e formas, sendo reunidos em grupos de acordo com determinadas semelhanças. Os animais podem ser agrupados, por exemplo, de acordo com... Olha lá, presta atenção. Nós temos grupos de animais que fazem parte aí de todo o nosso planeta. E esses grupos, eles são escolhidos, separados de acordo com algumas características semelhantes. São elas, tá aí no seu livro. O lugar onde vivem, na terra, na água ou no ar, não é? Existem grupos de animais que vivem na terra, grupos de animais que vivem no mar, grupos que vivem no ar. Tem até os grupos de animais que vivem tanto na terra como na água. A gente vai ver isso mais pra frente. O modo como se locomovem, tem animais que andam, que nadam, que voam, que rastejam, que saltam, né? E por aí vai indo. A cobertura do corpo, ou escamas, como no caso dos peixes, pelos, como no caso dos cachorros, penas, como no caso das aves, carapaças e por aí vai indo. Muitas outras formas de cobertura de corpo. Também é um tipo de característica que agrupa alguns animais. Nós podemos separar os animais em dois grandes grupos. Os animais que possuem crânio e coluna vertebral, que são chamados de vertebrados. E o que são os animais vertebrados? São os animais que possuem crânio e coluna vertebral. Conseguem se manter eretos, né? Conseguem manter o corpo mais firme por conta da coluna, crânio e coluna. E os que não possuem crânio nem coluna vertebral, chamados de invertebrados. Na página 43, nós vamos ver um pouquinho mais aprofundado o que são os animais vertebrados. Vamos dar uma olhada lá. Os animais vertebrados são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral. O crânio e a coluna vertebral fazem parte do esqueleto. O que é o esqueleto? Um conjunto de ossos responsáveis por dar sustentação ao corpo. Nós, seres humanos, somos animais vertebrados, porque temos crânio, coluna vertebral, logo temos um esqueleto e, temos um corpo mais sustentado, porque temos os ossos que fazem com que o nosso corpo seja sustentado. Vamos lá. O esqueleto, um conjunto de ossos responsável por dar sustentação ao corpo. Além disso, o esqueleto protege os órgãos internos dos animais, como os pulmões e o coração, tá? Olha aí, você tem um esqueleto na foto e aí tem lá uma setinha apontando para o crânio, para a coluna vertebral, assim como do peixinho lá embaixo. Tá vendo onde é o crânio do peixe, a cabeça do peixe, e a espinha que é a coluna vertebral do peixe. No entanto, apesar dessas semelhanças entre os animais vertebrados, eles possuem outras características que os diferenciam, sendo divididos em 5 classes. Então, tia Gisele, o que você está fazendo? Muita divisão. Vamos lá. Nós temos 2 grandes grupos no reino animal, que são animais vertebrados e animais invertebrados. Os animais vertebrados são divididos em 5 classes, que são os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes. Vamos então agora falar sobre essas 5 classes que juntas
formam então os animais vertebrados. Vamos começar pelos mamíferos, lá na página 44. Vamos lá. Os mamíferos são animais que apresentam uma característica em comum: a presença de glândulas mamárias, órgão que é responsável pela produção de leite. Geralmente, o corpo desses animais é coberto de pelos que protegem a pele e ajudam a manter o corpo aquecido. Os mamíferos habitam quase todos os lugares. A maioria vive na terra. Alguns vivem na água, como as baleias, os golfinhos e as focas, mas todos eles respiram pelos pulmões. Veja alguns mamíferos. Então, o que são os mamíferos? Todos aqueles animais que possuem uma glândula mamária, que produzem leite, que mamam leite, são considerados mamíferos, tá bom? Aí no livro tem alguns exemplos: a baleia, nós, seres humanos, o macaco, o morcego. Apesar do morcego voar, o morcego é um mamífero, tá bom? Ele mama leite. Os cachorros, os gatos, todos esses animais que mamam leite, nascem, mamam leite do peito da mãe, são mamíferos, tá bom? Agora vamos falar sobre as aves. As aves são animais que possuem o corpo coberto por penas. Apresentam um bico, um par de asas e um par de pernas. Existem espécies adaptadas aos diversos habitats do planeta. Esses animais podem viver em ambientes terrestres ou aquáticos e, assim como os mamíferos, respiram pelos pulmões. Vários representantes desse grupo desenvolveram a capacidade de voar, enquanto outros, como o pinguim, não é capaz de alcançar voo, mas usa suas asas para nadar. Olha que interessante! Vocês sabem o que são as aves, então as aves têm essa característica em comum, além das penas, dos bicos, da formação do seu próprio corpo. Eles podem viver, então, também em ambientes aquáticos, no ar, na terra, enfim. Vamos lá para a página 45. Vamos falar sobre os répteis. São animais que têm o corpo coberto por placas ou escamas. Os lagartos, os jabutis, os jacarés, as tartarugas e as cobras são exemplos de répteis. Os répteis vivem em ambientes aquáticos ou terrestres e locomovem-se nadando, andando ou rastejando, tá? Os animais são animais que respiram também pelos pulmões. Mesmo as espécies aquáticas, como as tartarugas marinhas, precisam subir até a superfície para respirar. Elas ficam muito tempo embaixo da água, mas elas precisam ir até a superfície para encher os pulmões de ar. Temos aí o lagarto, a cobra e a tartaruga como exemplos de répteis. E nós temos os anfíbios, os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras. E as cobras cegas são exemplos de anfíbio. Agora, olha que interessante, lá embaixo vem explicando o que significa anfíbio. O nome anfíbio significa duas vidas. Este nome foi dado porque a maioria das espécies, quando são filhotes, vivem em ambientes aquáticos. E quando se tornam adultas, passam a viver em ambientes terrestres. Então, se você não sabia o que era o anfíbio é isso. É um animal que quando pequenininho vive na água, depois que cresce, vive na terra. Tá bom? Entendeu o que é anfíbio? Vamos lá para a página 46. Enquanto vivem na água, os anfíbios respiram através das brânquias, como é o caso dos girinos, filhotes de anfíbio. Já os adultos que vivem na terra respiram por meio dos pulmões e também através da sua pele, que é bastante fina. Você sabe o que é uma metamorfose? Olha que interessante. A metamorfose é um processo que transforma um anfíbio jovem girino em adulto. Durante esse processo, os animais perdem a sua cauda e aparecem as patas traseiras e dianteiras. Surgem também os pulmões no lugar das brânquias
para que assim o animal possa sair da água e viver em terra firme. Ele sofre uma transformação, uma metamorfose. Ele era de uma forma e a sua forma se transforma até que ele vire um animal pronto para viver na terra. Muito interessante isso. Vocês já viram o girino? Procura na internet como é a metamorfose do girino, que vocês vão achar muito interessante. Outra classe são os peixes. Os peixes são animais que habitam um ambiente aquático, como os mares, os rios e lagos, e conseguem se movimentar nesses ambientes com o auxílio das nadadeiras. Assim como todos os animais, os peixes precisam de oxigênio para viver. A maioria das espécies o extrai diretamente da água por meio de estruturas denominadas de brânquias. Olha lá, uma piramboia. Aí vem falando sobre a piramboia. A piramboia é uma espécie de peixe da Amazônia que, diferentemente da maioria, também consegue captar oxigênio do ar através de um órgão que funciona semelhante aos nossos pulmões. Olha que interessante. Aí embaixo vem o tubarão. Geralmente os peixes possuem o corpo coberto por escama, como o tubarão da imagem acima. E agora nós vamos começar a fazer os nossos exercícios da página 47. Observe a imagem dos restos de um animal morto encontrado e responda. Letra A. Por que esse animal é considerado um vertebrado? Por que os animais são considerados vertebrados? Letra B. A qual grupo esse animal que está aí em cima pertence? Letra C. Cite algumas características do grupo a que pertence o animal acima. Número 2. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Depois, reescreva as frases erradas, corrigindo. Você vai ler, vai marcar as que são verdadeiras. As que forem falsas, você vai colocar o F e lá embaixo você vai escrever ela de forma verdadeira. Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes são um grupo de animais vertebrados? Só possuem penas as aves capazes de voar? Os anfíbios vivem uma parte da sua vida na água? A baleia, o golfinho e o tubarão são exemplos de mamíferos aquáticos. 3. Leia as características a seguir e descubra qual é o animal. Geralmente tem o corpo coberto por escamas. Movimento-me com o auxílio de nadadeiras, retiro oxigênio da água para viver. Que animal sou eu? Página 48, exercício número 4. Numere os animais de acordo com o grupo a que cada um pertence. 1 mamífero, 2 aves, 3 répteis, 4 anfíbios, 5 peixes. Você vai olhar lá as figuras dos animais e vai enumerar qual grupo cada animal pertence. Tem dificuldades? Que não, né? Quais as características os animais representados acima possuem em comum? O que eles têm em comum? Você vai escrever aí embaixo. Número 5. De acordo com a imagem abaixo, responda aos questionamentos a seguir. Letra A. O que está acontecendo na imagem? Era um girino, perdeu a cauda, se desenvolveu. Presta atenção. O que significa isso? O que é isso? A Gisele falou sobre isso. Que processo é esse? Letra B. Qual grupo de animais possuem essas características? Qual é o grupo de animal que possui essa característica? Letra C. Por qual motivo esses animais realizam essa ação? Molezinha, hein? Vira a página aí. Página 49, exercício 6. O último exercício de hoje, tá bom? Do livro. Ilustre seguindo as indicações abaixo. Um mamífero que vive na água. Você vai desenhar aí um mamífero que vive na água. E letra B, um animal que tem asas, mas não sabe voar. Poxa, mamão com açúcar, não é mesmo? Após realizarem aí as atividades do livro de ciências da página 42 até a página 49, você vai fazer do seu livro de reforço a página 100, fala sobre o solo, tá? O que constitui o solo. Grande beijo para vocês e amanhã nós temos uma aula de geografia. Venham preparados!